Olá, sou Cristiane Ribeiro, da Unibra, Centro Universitário Brasileiro, do curso de Arquitetura e Urbanismo do 5º período. Sobre a solicitação da professora Isabela Marquim, da disciplina Teoria e História da Arte, iremos apresentar um vídeo com o tema da Escola Carioca. O vídeo será dividido em 5 partes. A introdução será apresentada por mim, Cristiane Ribeiro. O surgimento ficará com Bárbara, as características Tailane, os precursores ficará com Ducleide e as obras será apresentada por Moisés. A arquitetura moderna e a escola carioca. No século XX, houve um conjunto de movimentos arquitetônicos e a criação de escolas, inserida no contexto artístico e cultural do modernismo, entre as décadas de 10 e 50. Não há um ideário moderno único. Suas características podem ser encontradas em origens diversas, como a Bauhaus, na Alemanha, em Le Corbusier, na França, em Frank Lloyd Wright, nos Estados Unidos, ou nos construtivistas russos, alguns ligados à escola Wurtemans, entre muitos outros. A arquitetura moderna brasileira produziu diversas obras significativas dentro do panorama internacional. Ela passou da condição periférica inicial a uma posição de referencial dentro do contexto mais amplo que incluía a Europa e os Estados Unidos. A arquitetura moderna carioca ela é qualificada como sensual e extrovertida. A desconformidade local em produzir uma arquitetura plasticamente rica, com a propensão ao espetáculo, própria da herança atávica de um gosto brasileiro dominante, identificado como a exuberância da liturgia barroca ancestral, do carnaval, do futebol e da arte. Surgida de um desejo de criar uma arquitetura original, a Escola Carioca deu seus primeiros passos em 1940, através de um grupo de jovens arquitetos liderado pelo renomado Lúcio Costa e Niemeyer. O grupo criou um estilo nacional de arquitetura moderna, contrapondo o estilo internacional que dominava o país até os anos de 1930. O termo Escola Carioca foi esboçado pela primeira vez após a publicação do catálogo da exposição Brasil do Museu de Artes em Nova York. O estilo de escola carioca é considerado por muitos críticos da arquitetura como a primeira escola que se pode chamar de escola da arquitetura moderna no Brasil. Um fato que comprova essa afirmação é a presença de características em diversas partes do Brasil que podem ser identificadas como rúbricas deste estilo. Características da escola carioca. Tudo começou com a necessidade de uma arquitetura nova e moderna, sendo acrescentada características nacionais. O concreto armado e outros materiais inovadores da época ajudaram a fortalecer essa corrente de mudança. A arquitetura carioca possui algumas características específicas que vão além do valor estético. Estrutura um pouco aparente, porém a maioria eram pintadas de branco, ausência de ornamentos, planta livre, usos de curvas, ideia de modulação e protótipo, junto com a possibilidade de reprodução industrial. A arquitetura portuguesa. O novo modelo de arquitetura proporcionava novas condições técnicas e sociais, inovando as técnicas construtivas utilizadas anteriormente. Porém, trouxeram um novo sem apagar o passado totalmente. Por exemplo, com o uso dos azulejos, seguindo padrões Le Corbusianos, como terraço-jardim, pilotis, fachada livre, janela em fita e planta livre, e também ideais racionalistas, como já dito antes, usufruindo da tradição construtiva brasileira. A escola carioca trouxe para o modernismo brasileiro características como liberdade formal e leveza estrutural. É importante destacar que a arte passou a ter um papel fundamental nos projetos, e a escola foi tão importante na história da arquitetura brasileira que a partir da década de 40 é possível ver em várias cidades de território nacional uma produção que pode ser facilmente identificada com a escola carioca. Trata-se originalmente da obra produzida por um grupo radicado no Rio de Janeiro, que com a liderança intelectual de Lúcio Costa e formal de Oscar Niemeyer, cria um estilo nacional de arquitetura moderna, uma espécie de Brazilian Style, que se dissemina pelo país entre os anos
1940 e 1950, contrapondo ao International Style, hegemônico até os anos 1930. Foram eles que introduziram a arquitetura moderna no país, com a construção do edifício do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema, realizada entre 1936 a 1943. As obras. O marco da arquitetura moderna no Brasil, o edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública, atualmente Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, é uma obra de Lúcio Costa e equipe. Para ter o melhor aproveitamento da luz no edifício, são distribuídos caixilhos de vidro na fachada sudeste, e na fachada oposta mais iluminada, são usados brises soleis com lâminas móveis. Ainda nesse edifício é possível observar murais no gabinete do ministro e desenhos de todos os azulejos de autoria de Cândido Portinari e esculturas de Celso Antônio, Bruno Jorge e Jacques Lipchitz, e os jardins de Burle Marx. O conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, também conhecido como Pedregulho, foi projetado por Afonso Eduardo Reide em 1947 no Rio de Janeiro. Os princípios definidos por Le Corbusier fazem sentido nesse projeto, pelo cuidado com as tecnologias aplicadas, na economia de meios utilizados e nas preocupações com o controle de luz, ventilação e facilidade de circulação. Já a estética se beneficia das soluções de Oscar Niemeyer para o conjunto da Pampulha, a retomada de arcos e abóbadas, as linhas curvas e os desenhos ondulados. O conjunto arquitetônico da Pampulha foi um projeto elaborado por Oscar Niemeyer que visava a modernização da arquitetura de Belo Horizonte. Foi construído no início da década de 40 e inaugurado em maio de 1943. Esse conjunto é composto pela Igreja de São Francisco, a Casa de Baile, o Cassino, que foi desativado posteriormente, e o Yacht Club. Além dessas, outras obras são exemplares da Escola Carioca, como, por exemplo, o edifício sede da Associação Brasileira de Imprensa, de 1936, dos irmãos Roberto, Marcelo, Milton e Maurício. A Estação de Passageiros de Hidroaviões, de 1937, de Atílio Corrêa Lima. O Grande Hotel Ouro Preto, de 1938, de Oscar Niemeyer. O Parque Hotel São Clemente, de 1944, em Friburgo, Rio de Janeiro, de Lúcio Costa. O Pavilhão do Brasil, na Feira Internacional de Nova York, de 1938 e 1939, de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer.